Texto de hoje, deste primeiro domingo da Quaresma, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, os 13 primeiros versos. Eu leio o primeiro verso, vocês o seguinte, assim por diante. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E elevando-o, mostrou-lhe num momento, todos os reinos do mundo. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Não dá trégua, né? Até momento oportuno. Quais são as razões, as bases, os fundamentos do nosso seguimento de Jesus de Nazaré? Por que fizemos essa escolha? Por que estamos aqui nessa noite e não em outro lugar? A Quaresma é um período para nos fazermos tais perguntas. Será que não estamos usando Deus, a religião, como um travesseiro que nos traga uma sensação de segurança, de tranquilidade e nos exime de assumirmos os riscos dessa fé que um dia nos visitou e nos fisgou? Por isso, era exatamente no período da Quaresma, os 40 dias que antecedem ao grande domingo da ressurreição, a grande festa da alegria. Este período da Quaresma coincidia com o chamado catecumenato, que era aquele processo pelo qual os primeiros cristãos passavam para professarem realmente, de maneira mais explícita e consciente, a fé que tinham em Deus e também de se submeterem ao batismo. Sempre era no período da Quaresma que isso acontecia. Estou pronto a dar a minha vida por Cristo? Sem que isso signifique tirar, roubar a vida de ninguém? Então, esse período da Quaresma é um período tão bonito, tão rico,
E a gente podia pensar nos convites, então, que esse período nos traz. É o convite a fazermos um inventário de nós mesmos. Um inventário de nós mesmos. A Quaresma é um convite a refazermos esse inventário das razões que sustentam a nossa vida. Quais as razões da nossa espera? É um tempo importante de redescobrirmos as fontes que dão sustentação à nossa alegria. Sobre que bases está assentada a nossa existência? E por incrível que pareça, segundo esse texto, o diabo, sim, o diabolos, aquele que divide, ele pode ser um instrumento do Espírito para nos ajudar a clarear mais os rumos que a nossa vida tem tido. Claro que não é uma leitura muito tradicional dessa figura, né, do diabo. Para onde estamos indo? Nesse sentido, é muito curioso que o Espírito Santo ele próprio leve Jesus ao deserto, o conduza, não para entristecer, não para castigar, como infelizmente é a leitura que às vezes fazemos dos momentos de provação, dos momentos de crise que nos advêm, mas para que verifiquemos os motivos que determinam a nossa existência. O deserto ajuda Jesus a ter clareza que se ele não está usando a religião para satisfazer os seus interesses egoístas. A questão colocada pelo diabo faz com que Jesus tome consciência. Torna-se claro para Jesus, a partir dessa intervenção diabólica, digamos assim, que todo poder e glória conseguidos ao custo de se submeter, de se escravizar, de se render aos poderosos do mundo, às mentiras, às chantagens, às injustiças, não é o seu caminho. Jesus, ele toma clareza disso. Não é a sua praia. O deserto ajuda Jesus a perceber com mais clareza quão diabólico é buscar o poder religioso e, sobretudo, religioso para obter prestígio, ostentação, renome, e ele se recusa a pôr Deus a serviço de qualquer vanglória. Quer servir. O deserto com uma possibilidade de percebermos um pouco para onde estamos indo. Assim, também nós, nos nossos momentos de crise, de travessia pelo deserto, podemos encontrar oportunidades preciosas de descobrir o que é essencial na vida. Pode ser uma oportunidade de descobrirmos as coisas que nos escravizam, a serviço de quem estamos. A quem servimos? A quem adoramos nesse mundo de tantos bezerros de ouro? E nenhum de nós, infelizmente, se dá conta de fazer esse inventário quando tudo vai bem, quando tudo está funcionando direitinho na vida. Geralmente é no momento da perda, é no momento das crises. Aqui estamos. E a quem estamos servindo? E é muito curioso que no texto anterior, na perícope anterior, Jesus tenha recebido o aval divino
por ocasião do seu batismo. O batismo de Jesus, a genealogia de Lucas, né, a ideia da filiação humana e depois esse texto. E no batismo, uma pomba desce sobre Jesus, o sopro divino na metáfora de uma pomba, e se ouve a seguinte expressão: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Talvez o deserto seja para Jesus, como ainda hoje é para nós, o lugar para nos darmos conta, para descobrirmos, para tomarmos consciência do que significa essa filiação, e não no bem bom. E não nos bailes de carnaval. Não há nenhum moralismo nisso, até porque eu gosto dos bailes de carnaval. Aprecio. Não sou um fulião, não chego a ser um fulião, o que entristece muito a minha mulher. Mas eu gosto, admiro, etc. O lugar para descobrirmos que somos filhos talvez seja no deserto. Por isso, diz o texto que esse mesmo Espírito que aparece, como pomba sobre Jesus, é o mesmo Espírito que o empurra para o deserto. Sim, porque ninguém vai porque quer, porque gosta, não somos masoquistas. Mas com muita frequência a vida nos coloca diante dessas perdas, desses impasses. E na perspectiva de Lucas, talvez aí seja o lugar para nos darmos conta do que seja ser filho de Deus. O que é ser filho? É muito curioso que o diabo, ele vai trabalhar nesse registro. Então, se você é filho, faz isso. Se você é filho, faz aquilo. Se você é filho. Mas o que é ser filho? É poder tudo? Tem um decalque que circula entre os evangélicos, de vez em quando a gente vê num carro, etc. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O que é ser filho do dono? O que você quer dizer com isso? O que é ser filho? Para a gente não perder muito tempo, mas eu resumiria, fazendo um pequeno recorte, dizendo assim: ser filho é ser livre. Melhor dizê-lo de forma negativa, aproveitando a teologia de Paulo, lá na carta aos Romanos, onde ele trabalha bem esse tema da filiação divina. Ser filho é não ser escravo. Escravo da comida, escravo do poder tirânico, escravo dos poderes miraculosos e reluzentes dessa vida, o dinheiro, a moda, os padrões estéticos e etc, etc. Deus não nos deu o espírito da escravidão, diz Paulo, para vivermos atemorizados, cheios de medo, nessas negociatas diárias, para se livrar desse medo, para dar conta desse medo. Deus nos deu o espírito do seu Filho, pelo qual dizemos: Abba, Pai. Vejam. Filhos crescidos, filhos capazes de decidir. E é no deserto que Jesus vai poder viver aquilo que, no momento da festa do batismo, ele mal podia intuir o que fosse ser filho de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine e que possamos, nesse período da Quaresma, ouvir mais, aprender mais com o silêncio divino e fazermos esse inventário de nós mesmos. E que Deus nos ilumine e nos abençoe. Amém.